Olá, meu nome é Guilherme Oliveira Santos, sou formado em licenciatura pela Universidade Estadual de Maringá e hoje, a convite do PET, estou aqui para participar do projeto e vou falar um pouquinho para vocês sobre a história da matemática, né? Um aporte para a construção de conceitos matemáticos. Então, gostaria de agradecer aqui ao PET pela oportunidade de estar aqui fazendo uma fala com vocês e espero acrescentar um pouco mais sobre os conhecimentos de vocês relativos à história da matemática. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de apresentar de forma geral, no contexto geral, o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, nós vamos trazer algumas questões pertinentes à história da matemática, né, para a gente entender ela um pouquinho num contexto geral e depois compreender ela um pouquinho melhor no contexto da história no ensino da matemática. Tá? Primeiramente, para que nós entendamos, né, por que utilizar a história da matemática, a gente precisa entender a importância da história da matemática. Então, muitas vezes, os nossos alunos, principalmente do ensino fundamental, do ensino médio, eles chegam para a gente com alguns questionamentos. Como, por exemplo, professor, de onde que veio essa fórmula? Por que nós precisamos estudar esse determinado conteúdo, né? No que eu vou usar isso no meu cotidiano? Qual que é o objetivo da gente estudar esse tema? E nem sempre a gente consegue responder o nosso aluno da forma que a gente quer, né? Muitas vezes porque a gente não teve acesso a esse conhecimento na nossa formação, muitas vezes é porque a gente não estudou, não teve contato com aquele contexto. Então, a gente não consegue responder à altura daquilo que o nosso aluno está esperando. E isso pode acabar desmotivando ele, pode acabar desinteressando, desestimulando ele a estudar matemática, uma vez que eles não entendem qual é o sentido, qual é o objetivo, por que a gente está estudando a matemática. E aí, nesse sentido de pensar o porquê, o porquê, o porquê, Berlingoff e Gouveia, eles vão trazer que quando a gente vai estudar um determinado objeto, a gente precisa entender algumas questões relevantes, esses porquês. Então, de onde veio esse determinado objeto? Né? Por que ele é importante? Que perguntas eles desejavam responder quando eles encontraram, quando eles desenvolveram esse determinado objeto? Quais foram as respostas que eles obtiveram? Por que essas respostas eram importantes? E que quando a gente pensa essa questão com relação à matemática, isso não é diferente. A gente precisa ter esse olhar para esses porquês da matemática. Eles vão falar, esses autores vão trazer, que a matemática é um esforço humano continuado, assim como a licenciatura, a literatura, a física, a arte, a economia, a música. Então, ela tem um passado, ela tem um futuro, ela tem um presente e ela foi se desenvolvendo com o passar de desenvolvimento do ser humano. E se a gente comparar a matemática de hoje com a matemática de 1000, de 500 ou de 100 anos atrás, essas matemáticas vão ser diferentes, porque elas foram se moldando conforme a evolução do ser humano. E aí eles trazem um ponto muito interessante, que eles falam que aprender sobre matemática é como conhecer uma outra pessoa. Quando você conhece uma pessoa, quanto mais você sabe sobre o passado dessa pessoa, melhor você vai conseguir entender algumas ações dela, algumas formas dela de agir, melhor você vai conseguir interagir com essa pessoa e com a matemática não vai ser diferente. Então, você conhecendo esse passado da matemática, isso vai passar a ser mais fácil, mais prático, e você vai se sentir mais confortável de lidar com isso. E aí, pensando nessa questão do conhecer a matemática, conhecer a história da matemática, quando a gente vai estudar, quando a gente vai pesquisar a história da matemática, Trevisoli vai destacar que o nosso objetivo não é só descrever, então aconteceu isso, isso, isso e aquilo, mas que a gente também quer compreender, a gente quer entender, a gente quer observar algumas influências culturais, do ambiente, sociais,
e do meio que aquele objeto, daquele conhecimento foi produzido. Então a gente quer um olhar além de simplesmente relatar de que forma foi, mas entender também como foi, por que foi, o que influenciou aquilo a ser daquela forma. E aí, quando a gente vai pensar nessas diferentes questões, nós entendemos então que existem diferentes perspectivas que nós podemos tomar com relação à história da matemática. E aí a gente pode tomar várias perspectivas mesmo diferentes, mas a princípio aqui nós vamos trabalhar com 3, que são as apresentadas por Trevisoli em 2016 e Miguel e Miorin em 2004. Então a gente tem a história da matemática, a história da educação matemática e a história na educação matemática. Com relação à história da matemática, toda vez que a gente pensar na história da matemática, é como se a gente estivesse pensando literalmente nessa questão da história da matemática, dos fatos, né? Essa questão mais ligada à história mesmo. Então, nós estamos pensando, nós estamos enfocando na questão dos produtos da atividades matemática em práticas sociais, que participaram direta ou indiretamente do processo de construção da atividade matemática e dos produtos gerados. Quando a gente vai pensar na história da educação matemática, a gente está buscando investigar atividades matemáticas manifestadas em práticas pedagógicas. Então a gente está pensando na história da matemática, da educação matemática. Como foi que ocorreu o percurso da educação matemática em determinado período, de determinado período até os dias de hoje, enfim, nesse sentido. Quando nós estamos pensando na história, na educação matemática, então a gente está estudando a participação da história como sendo uma ação pedagógica em diferentes níveis de ensino, em diversos aspectos, e em diversas instituições. A história passa a ser, nesse caso, uma possibilidade para o ensino da matemática na sala de aula. E aí vocês podem se perguntar, né? Mas por que a gente vai utilizar a história? O que pode acontecer que essa história vai trazer contribuições para a minha sala de aula? E no que a história da matemática pode apresentar como sendo dificuldades na hora que eu vou desenvolver ali a minha aula? Bom, quando a gente vai pensar na história da matemática, né, Miguel e Miorin, eles vão defender a importância dessa história no processo de ensino e aprendizagem, porque eles entendem que somente expor o conteúdo não permite o aluno fazer uma reflexão da produção do conteúdo, ou seja, de como aquele conteúdo foi produzido, de como se chegou naquele determinado conteúdo. Então eles falam que a história tem um papel de desmistificar a matemática. Muitas vezes a gente compreende, né, e os nossos alunos também, isso acaba caindo um pouco no senso comum, de que a matemática ela é harmoniosa, ela é pronta, ela é acabada, ela sempre foi dessa forma bem estruturada, organizada, como nós conhecemos hoje. Nós sabemos que não, que com o passar do tempo ela foi se modificando e se adequando com as novas descobertas, com as novas investigações que foram sendo feitas. Então, o uso da história na educação matemática permite essa desmistificação. E aí, com isso, a gente pode entender também que a história pode ser um meio de promover entre os estudantes a construção de atitudes e valores de natureza diferentes. Além disso, a gente pode entender a matemática como resultado de uma produção humana. Então, é uma matemática que não caiu do céu, uma matemática que é de gênios, mas uma matemática que foi produzida pelo ser humano, pelas necessidades do ser humano. Além disso, né, Santos e Bayer vão dizer que a matemática ela se desenvolve ao mesmo tempo que o mundo vai se modificando e enquanto o homem vai evoluindo física, cognitiva e socialmente. Então, a matemática não está ali estagnada, ela está se desenvolvendo e conforme vai passando o tempo, vai se evoluindo as coisas, ela vai evoluindo junto também. Eles evidenciam também que a forma como a matemática é trabalhada nas escolas hoje
né? Muitas vezes é mais voltada na resolução e num mecanismo de decorar, né? E não na questão de um olhar crítico sobre aquele conteúdo que está sendo estudado. Além disso, assim como Miguel e Miorim, Santos e Bayer também vão trazer essa questão da matemática, a gente poder observar a matemática como sendo uma produção humana. Então, é uma grande potencial ao incluir a história da matemática na sala de aula. E o que dizem então os documentos norteadores, né, aqueles que norteiam a nossa educação? Atualmente nós temos que o documento norteador é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e a BNCC ela não traz muito destaque para a história da matemática, né, diferente de como traziam lá os PCNs. Mas tem dois trechos que nós podemos identificar a história da matemática. O primeiro em que ela apresenta que a história pode ser entendida como um recurso que possibilita despertar interesse e representa um contexto significativo para aprender e ensinar matemática. E um segundo é que para aprender determinado conceito ou procedimento tem que haver um contexto significativo, e que aí esse contexto significativo pode vir do cotidiano, pode vir de outras áreas do conhecimento e pode vir da própria história da matemática, né? Nós destacamos aqui que nem todo conhecimento matemático provém de um contexto significativo, né? Alguns conhecimentos que foram desenvolvidos partiram de pontos abstratos, mas que sempre que possível é interessante trazer esse contexto significativo para aproximar o aluno daquele conteúdo que está sendo estudado. Nesse sentido, então, né, pensando a história no contexto da sala de aula, a gente vai ter algumas potencialidades e a gente vai ter alguns argumentos questionadores, alguns obstáculos para a aplicação da história da matemática em sala de aula. Com relação às potencialidades, Mendes e Chaquian vão dizer que a história contribui tanto para a ampliação do conhecimento e compreensão dos estudantes sobre determinados conhecimentos matemáticos, quanto vai permitir que o aluno ele desenvolva um interesse pelo assunto que está sendo estudado e que isso estimula a preservação da memória humana. Então, quando a gente traz a história para o contexto da sala de aula, nós estamos revisitando, de certa forma, o passado. Então, nós estamos mantendo viva a memória do que foi desenvolvido, de processos, de culturas, de hábitos. Então, isso é uma forma de manter a história da humanidade viva no contexto dos alunos. Eles também vão destacar que quando a gente coloca a cultura matemática inserida de forma histórica, isso tem um potencial enriquecedor e viável para esclarecer aos estudantes os modos como a matemática se desenvolveu temporal e espacialmente. Então, como que o período em que determinado conhecimento foi desenvolvido influenciou na questão de desenvolver ou de aprimorar determinados conhecimentos matemáticos. Miguel, em 1997, e Miguel e Miorim em 2002, eles destacaram algumas potencialidades relativas ao uso da história da matemática na sala de aula. Então, que a história da matemática ela possui elementos motivadores para produzir o conhecimento matemático, que ela pode apresentar alguns objetivos que estavam na base da produção do conhecimento, alguns métodos adequados de se produzir esse conhecimento, alguns problemas práticos, curiosos e recreativos que os matemáticos trabalharam, a desmistificação da matemática e o combate à sua alienação de seu ensino, a promoção do conhecimento autônomo e crítico, a promoção de aprendizagem significativa e motivadora, um resgate de identidade cultural dos estudantes. Além disso, as razões pelas quais as pessoas fazem matemáticas, necessidades práticas, sociais, econômicas e físicas que serviram de estímulo para produzir a matemática, conexão entre matemática e filosofia, matemática e religião, matemática e lógica, curiosidades intelectuais que podem levar a generalizações, extensão de ideias e teorias,
percepção de que a matemática muda e se desenvolve ao longo do tempo, entre outras potencialidades. Então, todas essas potencialidades contribuem para o uso, valorizam, né, o uso da história da matemática na sala de aula. Apesar disso, a gente tem que tomar cuidado com alguns argumentos questionadores. Mendes e Chakyan, então, vão destacar que quando a gente vai utilizar a história num sentido mais bibliográfico, a gente vai pegar, por exemplo, a história de grandes matemáticos ou de grandes professores de matemática, a gente tem que tomar cuidado para não trazer isso somente como sendo uma história pitoresca ou uma anedota a respeito de um determinado personagem. A gente precisa tomar cuidado para que isso possa contribuir e acrescentar nas discussões que estão sendo feitas na nossa sala de aula com relação àquele determinado conteúdo. Os autores também falam que a gente tem que tomar cuidado com alguns mitos e algumas lendas que estão ali envoltas de algumas histórias, né, de algumas questões da história da matemática. Então a gente tem que buscar informações bem fundamentadas e seguras. Miguel e Miorim vão trazer também 4 argumentos questionadores com relação às potencialidades da história da matemática. Então, a ausência de uma literatura adequada para nós utilizarmos em sala de aula, natureza imprópria da literatura disponível, então uma literatura que está voltada mais para pesquisadores e para pessoas da área do que para um senso comum. A questão da história como um fator complicador, né, que a gente vai demandar mais tempo para trabalhar questões históricas em sala de aula pela questão dos alunos não estarem acostumados com aquela realidade histórica, com aquele contexto, então eles vão necessitar de um tempo a mais para desenvolver suas atividades, e a ausência de um sentido de progresso histórico. Então esses 4 argumentos questionadores são apresentados por Miguel Miorim. Porém, apesar disso, eles vão apresentar que por meio de adaptações pedagógicas a gente consegue superar gradativamente esses obstáculos e que eles não devem ser encarados como uma barreira para se aplicar a história da matemática em sala de aula, mas sim como um motivador e que a gente deve buscar vencê-los para inserir a história na sala de aula. Bom, diante então de todas essas potencialidades e questionamentos, o que a gente pode, né, como que a gente pode então inserir a história na nossa sala de aula? Então, algumas possibilidades de inserir a história na nossa sala de aula são por meio de trechos históricos, por meio de projetos de pesquisa, por meio de consultas em fontes primárias, secundárias, por meio de fichas de atividades, por meio de problemas históricos, questão de instrumentos mecânicos, atividades experimentais, por meios visuais, então vídeos, filmes, músicas, entre outras diversas formas. Tá? Então nós temos várias formas de aplicar a história da matemática na nossa sala de aula. Fazendo apenas uma pequena ressalva aqui, diferente, por exemplo, de uma modelagem matemática, de uma resolução de problemas que a gente tem um passo a passo a ser seguido, na história a gente não tem um passo a passo, né? Faça assim, depois assim, depois assim. Então, para quem quiser inserir a história da matemática no seu contexto de sala de aula e não souber muito bem por onde ir, existem vários materiais, existem livros que vão orientar como pode ser feito isso. Tem muitas pesquisas de mestrado e doutorado que já estão voltadas para esse sentido de aplicar atividades. Nós temos muitos artigos. Então, é interessante para quem quiser fazer uma aplicação dessa, fazer uma pesquisa na internet mesmo, em busca desses materiais. Para finalizar, então, algumas considerações que nós podemos ter. A história da matemática pode sim ser uma aliada às aulas de matemática. Ela pode trazer contribuições para a sala de aula. Apesar de existirem obstáculos, a gente consegue aplicar a história da matemática e
ela pode ser usada de diferentes formas, de diferentes caminhos. Basta questão nossa de se adaptar e conhecer a melhor forma de adaptar a história ali que a gente quer inserir no nosso contexto de sala de aula para a nossa realidade. Essas foram as referências que eu utilizei para fazer essa apresentação. Agradeço mais uma vez ao pessoal do PET pelo convite. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguém queira perguntar alguma coisa, pode entrar em contato comigo, pedir para o pessoal do PET. Eu estou sempre à disposição. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Espero que tenha ajudado e agregado com os conhecimentos de vocês e até uma próxima.